Bem, esse é o vídeo resumo para avaliação da primeira unidade da galera aí do 7º período de administração, disciplina jogos empresariais e gestão de negócios. Para essa primeira unidade, a gente viu dois materiais em específico. Um falando sobre o modelo de competências da professora Maria Rita Graminha, que faz todo um conceitual, né, sobre jogos empresariais. E aí a gente trabalhou esse modelo de competência da professora, onde ela define, né, modelo de competência sobre a sua perspectiva, e depois ela dá uma definição de um autor francês chamado Claude Lévi-Leboyer, que também menciona o conceito de composição de um modelo de competência. A gente viu durante esse primeiro material, a questão da metáfora da árvore, né, que são ações, atitudes que devem ser percebidas nos indivíduos que vão fazer a prática de um jogo empresarial, né, onde ela define lá como habilidades, conhecimentos e atitudes. A gente falou sobre a estratificação da estrutura de um modelo de competência, a questão da informação, né, dentro, por exemplo, do plano de cargos e carreira e remuneração de uma empresa, a estratificação da informação, que começa com um indicador, esse indicador passa para um dado, esse dado pode ser interpretado, vira uma informação, e com essa informação eu posso tomar uma decisão. Dentro também desse pleno material da professora Maria Rita, ela demandou as competências mais exigidas pelo mercado para que os indivíduos possam entrar dentro de um processo de jogos empresariais, possam participar dessa estratégia, desse treinamento diferenciado, né? E a gente pode fazer isso, a empresa pode fazer isso em parceria com o departamento de recursos humanos, caso a empresa realmente tenha um departamento ativo, um departamento que vai em busca de informações dos indivíduos, dos colaboradores, tenha uma análise de perfil de cada um, né? E aí a gente viu dentro dessa revelação dos personagens que ela faz, né, que é com base até na figura do povo indígena, que ela faz uma metáfora. Então a gente viu algumas características como visão sistêmica, que é a visão do todo em detrimento das partes. A gente viu a questão da liderança, né, e do planejamento. A gente viu a questão da criatividade, da inovação, que também o mercado exige que essas pessoas tenham para participar da prática de um jogo. A gente viu aquela questão da formação de talentos, já que esse modelo de competências ele promove o despertar de novas habilidades e novas competências dos indivíduos, né? Mesmo que essas competências, essas habilidades novas apareçam, e às vezes eles nem se dão conta que tinham esse poder, né, de fazer algo diferente. Aí a gente viu uma outra competência lá demandada pelo mercado, que foi a questão da tomada de decisão. Já que o jogo é jogado entre equipes, é preciso você ter equipes, e cada equipe deve ter no mínimo 2 pessoas para se fazer um jogo empresarial acontecer. Então a tomada de decisão é importante. A gente viu também a questão do relacionamento interpessoal, que se faz também importante na prática da tomada de decisão dentro dessas equipes. A gente viu que é importante também as pessoas não sofrerem muito com a questão da adaptação a mudanças e ter mais flexibilidade, né? Porque existe a troca de ideias, a troca de informações dentro de cada etapa dessa do jogo, quando a empresa decide fazer, elaborar e pôr em prática um jogo empresarial. A gente viu que é importante as pessoas também trabalharem em administração de conflitos, né? Porque sempre vai haver, principalmente dentro de um ambiente que existe mais de um indivíduo com ideias diferentes, com ideias que às vezes não são tão similares, são mais dispersas. Então é importante a gente também ter essa questão da administração de conflito. A gente viu a importância também desses indivíduos poderem, né, e terem um foco de trabalho em equipe, já que o jogo predestina o trabalho de equipe em todas as etapas que eles forem programados. Então o trabalho de equipe é muito importante, e também a energia para o trabalho, né? A pessoa ser motivada nessa questão do trabalho. A gente também viu, partindo do pressuposto de uma empresa que não tenha a prática dos jogos empresariais, né, dentro da sua composição organizacional, a gente viu que tem condições dessa empresa colocar em prática a questão do jogo empresarial. Portanto, ela tem que criar aquilo que a gente comentou, que seria o comitê corporativo, né? O comitê consultivo, melhor dizendo. O comitê consultivo
é criado por por essa empresa que quer adotar agora a prática de jogo, e ela tem que ter um representante de cada departamento nessa construção do comitê consultivo. Assim que ela cria, através de votação, né, dentro dos departamentos, assim que ela cria esse comitê consultivo, ele passa a ser chamado de comitê corporativo. Esse comitê corporativo vai elaborar os jogos empresariais, as etapas deles, as normas, os padrões. Dentro desse comitê corporativo vai ser eleito a figura do avaliador, que é aquele indivíduo que vai passar para as equipes as etapas dos jogos, as atividades que foram definidas, e vai colher dessas equipes a tomada de decisão. Esse avaliador, quando ele está fazendo isso, ele não deixa de ser membro do comitê corporativo, ele ainda é. Ele apenas foi designado na figura de avaliador para levar até as equipes as etapas dos jogos e colher as decisões dessas equipes em todas as etapas. Quando ele leva essas decisões para o comitê corporativo, o comitê vai voltar e vai deliberar aquela equipe que se destacou mais, aquela que foi em segundo lugar, aquela que foi em terceiro, ou aquela que porventura já tenha sido eliminado. Pode ter eliminação sim na primeira etapa do jogo, não é obrigatório só ter a partir da segunda ou da terceira, pode ter a partir da primeira etapa. E dentro dessa perspectiva, a gente também viu, em resumo, em sala de aula, que essa prática dos jogos empresariais na administração vem de uma teoria matemática, né? De um matemático chamado John Nash. Eu até indiquei o filme para vocês, que foi Uma Mente Brilhante com Russell Crowe, que fala sobre vida e obra de John Nash. E esse matemático, ele criou os jogos matemáticos. Essa teoria de jogos condicionou a ação da teoria dos jogos empresariais, que é em cima de probabilidades, de viabilidade, e a gente percebeu que essa teoria também matemática, ela trabalha muito com a simulação de cenários. Por isso, a melhor palavra para se definir jogos empresariais, além de ser uma estratégia diferenciada de treinamento e capacitação de pessoas, é o processo de simulação, ou seja, aprender fazendo dentro de um ambiente controlado. Por que controlado? Porque se as equipes erram dentro desse ambiente, a empresa não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo, porque o ambiente está simulado, não é uma realidade. Tem informações que foram tiradas no mercado real de atuação da empresa, mas não é real aquilo que está acontecendo lá, a ponto de prejudicar a empresa no mercado que ela atua. Então vale a pena a gente ressaltar isso, que realmente a melhor palavra para se destacar jogos empresariais, com certeza, é a simulação. E aí a gente viu um último material que foi falando sobre o processo de tomada de decisão, o padrão de decisão, e aí a gente tem a questão de decisões mais intuitivas, gerencialmente falando, que denotam a questão do conhecimento empírico, da experiência, e a gente tem também o padrão de decisão mais racional, que existe uma racionalidade mais por trás dessas decisões, que é o processo de modelagem do problema, que é a estratificação do problema, saber a causa, raiz, identificar os responsáveis, né? Algo mais racional. E o outro, que é o intuição gerencial, é algo que remete mais à experiência do indivíduo em estar fazendo aquilo por longos e longos anos. E aí a gente viu que o processo de tomada de decisão é super importante dentro dos jogos empresariais, porque afeta diretamente, né, a decisão de cada jogo. E a gente viu dentro desse contexto que existem tipos de decisões, a gente viu que existem as decisões que são programadas, as decisões que não são programadas, porém elas são conhecidas, e as decisões não programadas, porém elas são inéditas. Então a gente viu esses três grupos de decisão dentro desse material. E aí a gente viu algumas características das decisões programadas e decisões não programadas. O autor, que é o Dornelas, também passou para a gente um roteiro de esquema de decisão, onde você vai fazer a parte de determinação do problema, depois você vai identificar o problema, fazer o diagnóstico, depois você vai desenvolver os modelos de possíveis soluções, depois você vai iniciar, né, o processo de solução com o processo de simulação, para que a empresa não sofra, né, diretamente com esse teste, com esse primeiro teste. Depois que você testou, avaliou tudo, você vai para o processo de seleção e implementação e vai colocar em prática, depois desse processo de implementação e viabilização do roteiro de esquema de decisão, você vai perceber o feedback. Você vai ver como é que está a questão do retorno, do que foi feito, do que foi colocado em prática, o controle, né, para não perder o controle disso, né? E dentro dessa questão, a gente viu que existem as decisões que são
vamos dizer, direcionadas à participação do indivíduo na empresa, então, ou dentro de um próprio jogo empresarial. Então a gente viu que existem as decisões autocráticas, existem as decisões compartilhadas e existem também as decisões delegadas. Esses 3 tipos de decisões, elas são tomadas sempre num ambiente de certeza, risco e incerteza. Isso pode ser maior ou menor mediante o planejamento e o cuidado da empresa com relação à organização do seu processo de tomada de decisão. Mas o risco, por exemplo, que a gente discutiu, nunca vai ser zerado, né? A probabilidade, sim, ela pode ser calculada, inclusive até o erro daquilo dar certo ou dar errado. Existem também as circunstâncias da decisão, o ambiente que também interfere muito nesse processo de decisão, e aí se a gente está num ambiente favorável, a gente vai ter consequentemente, né, um processo de decisão mais tranquilo, né, e lá na frente a gente fez uma relação dos níveis, por exemplo, de planejamento e nível estratégico. Então a gente viu que o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, dentro do processo de decisão dos jogos, eles fazem referência justamente aos tipos de decisão, né? Então o nível estratégico geralmente se direciona ao tipo de decisão que são aquelas não programadas, inéditas. E um nível tático, ele faz referência, por exemplo, às decisões não programadas, porém conhecidas. E o nível operacional, ele faz vínculo às decisões que são programadas. Por quê? Operacional, a gente já tá dizendo isso, né? A operação está o tempo todo acontecendo. Então é algo que a empresa tem mais conhecimento, por isso já foi tudo programado. Então vale a pena a gente direcionar isso, né, na questão da avaliação. Há uma atividade que a gente fez também, uma lição do aplicativo Primer, que a gente discutiu em sala de aula, também foi pertinente ao conteúdo da disciplina. E basicamente, para a primeira avaliação, seria esses tópicos, esses conceitos e esse contexto que vocês devem direcionar para essa primeira prova. Espero que tenha sido satisfatório o vídeo e até a avaliação. Bom estudo!